cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias. Santo. Santo é o teu nome. Efésios capítulo 1.
vamos fazer a leitura do versículo 3 até o 6, e eu posso usar mais alguns versículos deste capítulo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, o favor de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, nós lemos essa epístola aqui neste capítulo e nesses versículos que eu separei. E o que esses versículos vão trabalhar na essência, e nós vamos falar sobre isso, é a obra de Deus na redenção de uma pessoa, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, a obra de Deus na redenção de uma pessoa. Nós temos falado nos estudos da escola de líderes, e no sábado que vem nós vamos orar pela turma mais velha, do pessoal da apostila da intercessão, declarando a formatura deles. E nós temos falado que Deus, ele existe em 3 pessoas distintas. E na minha conversa com eles, eu falei que quando eu fui defender a minha monografia, eu tive a audácia de escolher para falar da trindade, dos 3 unitas, ou da trindade, a triunidade de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu sofri bastante para tentar explicar alguma coisa. Eu tenho falado para eles também que Herschel Hobbes, ele disse que Deus o Pai, ele idealizou a nossa salvação através da criação. Que Deus o Filho executou a nossa salvação através da redenção, sendo levantado no madeiro e dando a sua vida por nós. E que Deus, o Espírito Santo, orienta, consola, convence o pecador da necessidade da salvação. Agora, conforme eu disse das dificuldades que enfrentei, Deus, ele não pode ser entendido plenamente pela razão humana. As coisas de Deus, elas são muito mais sobrenaturais do que naturais. As coisas de Deus, elas são mais ilógicas do que lógicas. Nosso entendimento nem sempre vai compreender a magnitude das coisas de Deus. E aí, queridos e queridas, Immanuel Kant, ele disse o seguinte: tive de suprimir a razão para dar lugar à fé. Ele estava tentando explicar a Trindade. Ele falou: eu tive de suprimir, esquecer a razão e dar lugar à fé para entender a Trindade. Foz de que um outro pensador, ele concluiu: Deus definido é Deus morto. Essa história de teologia, estudo de Deus, Deus não é objeto de estudo. É alguma coisa que a gente
arrisca na superficialidade, mas nós não conhecemos o tamanho que Deus é, a plenitude de Deus. E o Gutz, ele desabafa dizendo o seguinte: o maior bem, a maior glória de um homem pensante é ter explorado aquilo que é inexplorável. Ou melhor, é ter explorado o explorável dentro dos limites da inteligência. Mas chega um ponto que ele tem que dar lugar à fé, e ele segue serenamente adorando o inexplorável, reverenciando o inexplorável, mesmo não entendendo. Yes, sir. Sim, Senhor, o Senhor é o soberano, o Senhor é o grande, o Senhor é o maior, o Senhor é o extraordinário, o Senhor é aquele que ninguém pode definir, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, o Senhor é tudo que imaginamos e também que não conseguimos imaginar. Eita Deus, vamos aplaudir o Senhor. Eu vou ler os versos 6, verso 12 e verso 14 do texto. O verso 6 diz o seguinte: para o louvor da sua glória e graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O versículo 12 diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E o versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Posse, amado meu, diz o Senhor. E tendo para o louvor da sua glória, o qual é o penhor da herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Os 3 versículos vão dizer para o louvor da glória, para o louvor da glória. E aí Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, acrescenta algo mais. Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai nos ensinar o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Coloca o seu dedo em riste e diz assim: a ele a glória eternamente. Amém. Vamos falar forte. A ele a glória eternamente. Amém. Assim seja. Em primeiro lugar, Deus Pai nos abençoou. O verso número 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O texto está mostrando, eu tenho uma outra mensagem que fala sobre isso, está mostrando a variedade das bênçãos nas palavras:
abençoados com toda sorte de bênçãos. É a bênção para o corpo, é a bênção para a alma, é a bênção para o espírito. Não fica nada da nossa vida sem as bênçãos de Deus. Todas essas bênçãos, elas estão alinhadas, elas estão afinadas com a vontade de Deus, por causa dos nossos direitos em Cristo como filhos de Deus. Então, nossos direitos em Cristo como filhos de Deus, nos leva a sermos abençoados com toda sorte de bênção. Mas para você ser filho de Deus, você tem que entregar a sua vida a Ele. João 1,12 é muito claro: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Agora olhe para mim. Eu estou vendo um desfile de adolescente. Eu quero que pare isso, viu? Os diáconos seguram na porta, não deixa sair mais. Só mamãe com bebê, gente que precisa sair, para a gente manter a ordem. Então, queridos, toda sorte de bênçãos, e eu faço assim, toda sorte de bênçãos para a sua vida. Agarra a sua bênção. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais para a sua vida. Nós estamos profetizando bênçãos para o seu corpo. Nós estamos profetizando bênçãos para a sua alma. Nós estamos profetizando bênçãos para o seu espírito, porque é promessa da palavra de Deus. Eita, Deus maravilhoso! Aí em Romanos, no capítulo 8, verso 18. Romanos, capítulo 8, no verso 18, diz: porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não dão para serem comparadas com a glória que virá para nós e que será revelada para nós. A glória que nos espera, ela é muito grande, se olharmos para a vida atual. Em segundo lugar, Deus o Pai nos escolheu. Deus o Pai nos escolheu, e Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. O Salmo 90, que foi escrito por Moisés, ele diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração a geração, antes que se formassem a terra, antes que nascessem os montes, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Elmil Bruno, ele diz o seguinte: antes que uma cruz fosse erguida nas colinas verdes do Monte Calvário, já havia no coração de Deus uma cruz destinada para salvar a humanidade. É a chamada expiação eterna. Então não foi um plano inventado, não foi o resultado de uma precipitação, não foi simplesmente a emergente necessidade. Deus não trabalha com improviso, Deus não trabalha com imprevistos. Tudo para Ele
fica desconsiderado, fica descartado. Deus, na sua onisciência, sabendo que o homem, que o ser humano iria pecar, Ele planejou a salvação da humanidade. E nessa preparação, Ele separou um povo para o louvor da sua glória. Meu querido, minha querida, você foi separado para o louvor da glória de Deus. Sabe por que você é bonito assim? Sabe por que você é bonito assim? Porque você foi separado para o louvor da glória de Deus. E Ele fez você conforme a sua imagem e semelhança. E disse: tudo que eu fiz, Ele viu que era bom. Aleluias, glórias, glórias ao nome do Senhor. Tudo que Deus fez, bom. Tudo que o homem recriou, acabou trazendo um montão de problemas. Aí a palavra de Deus, ela prossegue de maneira muito forte. Mas surgem aqueles que gostam de fazer questionamentos e às vezes até colocar em xeque a palavra de Deus. E aí alguém chega assim: pastor, bela mensagem, mas o senhor pode me dizer, ele não entendeu nada da palavra, o senhor pode me dizer, se Deus sabia que o ser humano ia pecar, por que que o fez? É fácil de responder. Adiantava Deus chegar para a ovelhinha e dar um beijinho nela e falar: ovelhinha, eu te amo. Ela ia entender? Não. Adiantava Deus abraçar o pescoço da girafa, encostar o rosto e dizer: girafa, eu te amo. Adiantava Deus montar no hipopótamo e falar: hipopótamo, eu amo você. São seres irracionais. O que Deus fez? Antecipando a nossa salvação, Ele criou alguém do pó da terra, soprou o seu espírito nas suas narinas e o amou. E mesmo quando o homem disse não para Deus, Deus não desistiu de amá-lo. Mesmo quando você disser não para Deus, Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar dizendo: eu amo você, eu amo você, eu amo você. E cada gota de sangue que escorria pelo patíbulo da cruz, ou pelaquela cruz, indo até o chão, em cada gota Ele estava dizendo: eu amo você, eu amo você, eu amo você. E esse ser humano, mesmo na rebeldia, tem entendimento, e basta um toque do céu, e essa pessoa vai saber o que é certo e o que é errado, e ela volta para os princípios da palavra de Deus. Vamos para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Os versos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E o verso 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente, para a tua semente, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aleluias. Deus prometeu abençoar a família de Abraão, inclusive com posses. Deus prometeu abençoar a nação de Israel através de Abraão. E Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Amém, igreja? E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, herdeiros das heranças que Deus deu para Abraão. E aí em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 9 e 10. 1 Pedro. Aleluias, glórias ao nome do Senhor, por esta palavra que nós ouvimos. É o capítulo 2 e não o capítulo 1. Capítulo 2 de 1 Pedro, os versículos 9 e 10 diz o seguinte: vós sois raça eleita, tá, jovens? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que num outro tempo não eram sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Vós que antigamente não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês estão cobertos pela misericórdia de Deus. Uma nação santa, um povo santo, separado das trevas, para proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Agora veja os propósitos eternos de Deus. E os propósitos eternos de Deus, eles nos dão a certeza de que Deus faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu estava vendo aqui algumas palavras deveras muito contundentes sobre essa questão. Eu quero ver, por exemplo, Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Olha o que diz aqui. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esse texto está detalhando a redenção. No livro de Tito, esse é o livro um pouquinho mais complicado para achar, no capítulo número 2, verso 14, capítulo 2, verso 14, diz: o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade,
e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Aí a gente volta para 1 Pedro, para a gente saturar o assunto. No capítulo 1, nos versos 18, 19 e 20 do capítulo 1, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos pais. O pai era bebum, você se tornou bebum. O pai era viciado, você se tornou viciado. O pai era mentiroso, você se tornou mentiroso. Então, sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, só por amor de vós. Então você tem aqui redenção, você tem aqui resgate, você tem aqui libertação. Você percebeu que você estava no coração de Deus antes da fundação do mundo? Veja, meu irmão, minha irmã, como que você é importante. Antes da fundação do mundo, nos tempos de outrora, Deus já havia pensado em você. Deus já sabia que um dia, no dia 26 de novembro, você estaria aqui no Espaço Esperança, ouvindo a palavra de Deus. Isso vai poder produzir em você expectativa, isso vai produzir em você gratidão, isso vai produzir em você confiança, mas sobretudo a humildade de que reconhecer que você não é ninguém sem Deus, que você depende totalmente de Deus no seu dia a dia, que Deus quer entrar na sua vida, que Deus quer entrar na sua história, que Deus quer mudar a sua história. E aí lá no capítulo 1 de Efésios, nosso texto básico, os versículos 5 e 6, fala para a glória de Deus. Essa glória, ela é manifestada na regeneração e na salvação da pessoa. E na salvação traz a glória e o louvor a Deus. Lá em João capítulo 2, verso 11, está o primeiro milagre no ministério de Jesus, nas bodas de Caná da Galileia. Para que você entenda melhor, eu vou fazer a leitura lá do capítulo 2, no versículo 11, para não ficar apenas citando para você. E diz assim: Jesus principiou, ele começou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui, a glória, ela é indicada, é usada para indicar o sobrenatural de Deus. Isso quer dizer que Ele é Senhor, Ele é o Deus de toda glória, Ele é o Deus que merece toda glória, Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o Salvador da humanidade. Aí nós vamos repetir a leitura do nosso texto básico. Preste muita atenção. Que diz o seguinte, e isto na língua original é tisileá, uma jornada de sucesso.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém, igreja? Como também, da mesma maneira, Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E nos predestinou para filhos, por adoção. Nós somos adotados por causa do que Jesus fez por nós. Jesus, Ele é o Filho primogênito de Deus. E nós somos filhos adotados por causa de Jesus. E nós somos herdeiros de uma mesma promessa, para o louvor e glória da sua graça, que nos fez agradáveis no amado. Falando sinceramente, eu quero muito mais isso para a minha vida. Como é bom eu imaginar, eu pensar que antes que eu tivesse vindo ao mundo, já havia um plano salvador para a minha vida. Já havia algo determinado para que eu fosse alcançado e eu me tornasse um homem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Olha, Deus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você faz, o que você deixa de fazer, Deus sabe quais são as suas atitudes, Deus sabe por que você está aqui nesta noite. Se você veio apenas para ver o coleguinha, a coleguinha, se você veio apenas para dar um oi, se você veio apenas para ver o que ia acontecer, se você veio apenas para dar uma saída de casa, olha, não é isso que Deus pensa de você. Deus pensou em te amar, Deus pensou em te socorrer, Deus pensou em te libertar, Deus pensou em redimir você dos seus pecados, Deus pensou em fazer de você uma nova criatura e tirar de você os maus pensamentos e colocar algo novo dentro de você. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.